A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai. Como sempre, quero agradecer a Deus, porque estamos aqui para ensinarmos a vocês um pouquinho do que nós também aprendemos e para que assim possamos ter uma compreensão melhor da palavra de Deus. Amém? Eu quero assim mandar um abraço especial para todos vocês que estão aí sempre nos acompanhando, sempre com o Abba Pai, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Eu conto sempre com a sua companhia aí do outro lado, ok? Sempre com a sua companhia, a fim de que aprendamos sempre um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero, neste momento, compartilhar com vocês os nossos contatos. Anote aí, se você quiser entrar em contato conosco, o nosso número de telefone, 0 operadora 75 9151 6907. E o nosso e-mail é r_dantas@hotmail.com. O nosso Facebook, Emerson Dantas de Roberta. Facebook de minha esposa, Roberta Mascarenhas. Você pode assim contactar conosco por meio desses contatos aí que compartilhamos com vocês. Eu também quero dizer para vocês que vocês podem agora nos acompanhar também na Rádio Cidade FM. A frequência é 88.9 e você pode nos ouvir pela rádio ou também pela internet. Só é você acessar o www.portalcidadegospel e você, consequentemente, vai estar ouvindo a Rádio Cidade FM pela internet e poderá ouvir o nosso programa, o programa Abba Pai, na rádio, todo domingo, 2 da tarde, às 14 horas. Todo domingo, às 14 horas, às 2 da tarde, na Rádio Cidade FM 88.9, o programa Abba Pai na rádio. Aqui é o programa Abba Pai na TV Monte Sião, mas também temos o programa Abba Pai na rádio. E iremos iniciar, querendo Deus, no próximo domingo, um estudo no Evangelho de João. Você não deve perder. Fizemos aqui o estudo sobre o Sermão da Montanha, que foi fantástico. Estamos agora no estudo Teologia Sistemática, ou as principais doutrinas da Bíblia. E na rádio você poderá acompanhar o estudo sobre o Evangelho de João. E você com certeza vai ser muito edificado pela palavra de Deus. Amém? Muito bem. Se você quiser adquirir os nossos DVDs, estão à sua disposição na Livraria Evangélica Proclamai. Você pode procurar o pastor Antônio e o pastor Antônio estará assim apresentando para você os nossos DVDs. Você poderá adquirir, abençoar nosso ministério e também presentear outras pessoas, tá certo? Para a sua glória, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas eu já estou preparado para compartilhar aqui com vocês a mensagem de hoje. Nós iniciamos o nosso estudo Teologia Sistemática, que é a mesma coisa de dizer as principais doutrinas da Bíblia. E a primeira matéria da Teologia Sistemática é a teontologia, ou a doutrina de Deus, ou seja, o conjunto de conhecimentos sobre Deus na Bíblia Sagrada. Logo, teontologia é o conhecimento de Deus. Quem é Deus segundo a sua palavra? É exatamente isso que nós vamos estar abordando assim, dando continuidade nesta abordagem, nesta ocasião, agora em nome de Jesus, ok? Muito bem, perceba aí agora o nosso primeiro slide, que tem aí Teologia Sistemática e embaixo Teontologia, a doutrina de Deus. Muito bem, Teologia Sistemática e embaixo Teontologia, a doutrina de Deus. Então você vê esse slide bonito, onde tem essa mão aí simulando a mão do Deus Todo-Poderoso. E nós estaremos assim estudando ainda a teologia sistemática, ainda a teontologia, a doutrina de Deus. Mas vamos agora para o nosso próximo slide. Você vai acompanhar aqui conosco o nosso próximo slide. E aqui você vai ver o esboço daquilo que nós iremos compartilhar com vocês. O primeiro tópico aí, a existência de Deus. Já compartilhamos com vocês na ocasião passada. Hoje nós iremos compartilhar com vocês a natureza de Deus, tá bom? E posteriormente, os atributos de Deus e o Deus Trino. Muito bem. Vamos assim ao nosso próximo slide. E o primeiro ponto, o conceito bíblico ou os nomes de Deus. Estamos estudando agora a natureza
de Deus. Estamos estudando Deus e especificamente agora a sua natureza. E a gente vai conhecer a natureza de Deus por meio dos seus nomes. Ou seja, o que é a natureza? A natureza de determinada pessoa, coisa ou circunstância é o que ela é de fato. É o seu essencial. Por exemplo, o planeta Terra é conhecido como planeta Terra. Mas o planeta Terra, 70% é composto de água. Você entende isso? Então a natureza do planeta Terra não é terra, é água. Então a natureza de Deus, qual é o cerne de Deus? Quem é Deus? Nós iremos saber mais quem é Deus por meio dos próprios nomes que a Bíblia registra sobre ele. Esses nomes, eles têm sinônimos e esses sinônimos irão assim apontar para a natureza de Deus, para quem é Deus de fato. Então nós temos aqui uma sequência aqui dos 5 primeiros nomes que encontramos na Bíblia. O primeiro na letra A, Elohim, na letra B, Jeová, que é um nome que não existe, mas no português é mencionado assim, ou seja, no hebraico é Yarfé, que algumas pessoas chamam também de Javé. Letra C, El, letra D, Adonai e letra E, Pai, ok? Então, nós estamos estudando a teologia sistemática, estamos estudando especificamente teontologia, que é a doutrina de Deus, e especificamente dentro de a doutrina de Deus, agora a natureza de Deus, que podemos conhecê-la um pouco mais por meio daquilo que os seus nomes bíblicos sugerem. Muito bem. Vamos avançar, está aí agora o próximo slide, e nós temos aí o ponto 2, crenças errôneas sobre Deus. Isso aqui nós veremos, querendo Deus, na próxima aula, na próxima ocasião, estaremos vendo isto aqui, que são, na verdade, doutrinas heréticas e que distorcem a natureza de Deus. Isso não veremos hoje, mas veremos, querendo Deus, na próxima ocasião. Você vai ficar um pouquinho com água na boca, tá certo? Muito bem. Vamos lá. Quem é Deus e que é Deus? Eu penso que todo mundo já se fez essa pergunta. E a melhor definição, segundo Meyer Pirman, no seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, da editora Vida, esse livro que nós adotamos para dele fazermos uma compilação para fazermos esse estudo. Então, segundo Meyer Pirman, a melhor definição é a que se encontra no Catecismo de Westminster. E nos diz assim: Deus é espírito, é infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, segundo Meyer Pirman, esta é a melhor definição sobre Deus. Vamos agora ao nosso próximo slide. E a gente vai ver agora aí, como nós falamos daqueles nomes, os 5 nomes iniciais que nós mostramos aqui para vocês. O primeiro dos nomes é Elohim. Mas o que significa Elohim? É um vocábulo que está lá no Antigo Testamento, é um vocábulo hebraico. Mas em português, o que significa Elohim? A Bíblia diz que Deus é Elohim. Deus é chamado na Bíblia, no Antigo Testamento, de Elohim. Mas o que é Elohim? Traduzido, Elohim é Deus. Elohim significa Deus. Tem esse slide aí muito bonito, onde você pode ver aí a imagem de Jesus, que é o próprio Deus, o Deus que podemos ver, o que podemos ver é Jesus. Vamos assim avante, vamos avançar. Essa letra A, Elohim, traduzido Deus. Esta palavra emprega-se sempre que sejam descritos ou implícitos o poder criativo e a onipotência de Deus. Elohim é o Deus criador. A forma plural significa a plenitude de poder e representa a Trindade. Logo, meus amados, Elohim significa Deus. E aponta para quê? Aponta para a criatividade de Deus e para o poder de Deus. Então, sempre que lermos no texto materno do Antigo Testamento, um dos textos maternos, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. E em algumas passagens hebraicas você vai encontrar lá esse vocábulo Elohim, que significa Deus, e que estará sempre apontando para a criatividade e para o poder de Deus. Uma vez que onipotência significa o quê? Onipotente, todo-poderoso. Amém? Então, aí é o primeiro aspecto da natureza de Deus. Deus, ele é criativo. Deus, ele é poderoso. Amém?
E a forma plural de Elohim significa a plenitude de poder e representa a trindade. A forma plural de Elohim aponta para o Deus trino, ou para o Deus triuno. Não é? 3 pessoas em uma só, mas um só Deus. Amém? Muito bem. Vamos agora pular para o nosso próximo slide, que você já está contemplando aí. E nós vamos agora para a letra B, ou seja, o segundo nome que é encontrado também no Antigo Testamento, referindo-se a Deus, que é Iarfe, ou seja, traduzido no português, é Jeová. Jeová. E na NVI, que é a Nova Versão Internacional, é um tipo de tradução bíblica, essa palavra, ela está traduzida por Senhor. Sempre que você lê Senhor, ali no Antigo Testamento da NVI, na verdade vem da palavra Yahvé ou Javé ou Jeová, ok? E o que significa Jeová? O Deus da aliança. O Deus da aliança, ok? Jeová significa isso, o Deus que faz aliança. E nós sabemos que a principal aliança feita por Deus, ele fez várias alianças no Antigo Testamento, mas uma só valeu por todas para o Novo Testamento, que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que nós temos aí esse slide muito bonito da cruz e da coroa de espinhos. Muito bem, vamos avançar agora para o nosso próximo slide. E vamos ver aqui, Jeová, o Deus da aliança, significa eterno. Elohim, o Deus criador, não permanece alheio às suas criaturas. Observando Deus a necessidade entre os homens, desceu para ajudá-los e salvá-los. Ao assumir esta relação, ele revela-se a si mesmo como o Deus da aliança. Que maravilha! Então esse Deus criador, ele é um Deus transcendente, porque está em todos os lugares, mas ele também é imanente, ele também está dentro de nós e ele se importa conosco. E quando ele faz alianças conosco, ele se envolve conosco, ele quer intimidade conosco. E essa palavra Jeová significa exatamente isso. O Deus que vê as nossas necessidades, o Deus que viu as nossas necessidades, desceu até nós, de forma inclusive visível e tangível na pessoa de Jesus. Né? Então ele desceu para nos ajudar e para nos salvar. E assumiu essa relação de aliança conosco. Então já vimos o vocábulo Elohim e agora Jeová, que mostra esse cuidado de Deus para conosco. Deus é Deus de aliança. Quando você faz uma aliança com uma pessoa, eu fiz aliança com minha esposa e agora somos uma só carne e vivemos, dentre outras coisas, para agradar um ao outro. Assim é Deus. Ele também fez uma aliança conosco ali na cruz do Calvário e ele se tornou conosco e nós com ele uma só pessoa. E ele se importa conosco. Ele nos ama e o seu amor é sacrificial a ponto de ter morrido na cruz para nos salvar. Você entende isto? Vamos avançar aqui. Próximo slide. A relação entre Deus, o Deus da aliança, e Israel resume-se no uso dos nomes encontrados nos concertos entre Deus e seu povo. Olha só. Então, como é que podemos compreender mais a natureza de Deus e a relação de Deus com o seu povo? A gente compreende isso, mais uma vez, recorrendo a alguns nomes que são dados a Deus no Antigo Testamento. E um desses nomes na verdade, agora a gente vai falar de nomes que são nomes compostos. O nome de Jeová mais um outro vocábulo que vai denunciar um pouco mais a natureza de Deus, revelar um pouco mais a natureza de Deus. E um dos nomes que encontramos no Antigo Testamento, que vem combinado com Jeová, é Rafá, ou seja, Jeová Rafá, que significa o quê? O Senhor que cura. O Senhor que cura. Eu, particularmente, já fui curado de muitas doenças por parte do meu Deus Todo-Poderoso. Inclusive, eu sempre dou esse testemunho, fui curado de aneurisma cerebral. Eu sentia dores de cabeças terríveis. E fiz o exame, apontou aneurisma cerebral, mas eu confiei em Deus, coloquei a minha fé nele e ele, pela sua graça, misericórdia e compaixão, me curou. E para a glória de Deus estou eu aqui vivo e feliz ensinando a palavra de Deus, porque foi ele quem me salvou e eu tenho esse compromisso com meu Pai de compartilhar um pouquinho que eu sei com aquelas pessoas que estão dispostas a ouvir, assim como vocês aí do outro lado. Amém?
Vamos lá. Então, Jeová Rafa, o Senhor que cura, Êxodo 15, 26, está registrado assim, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Essa expressão aqui, o Senhor que te sara, lá no hebraico está, porque eu sou Jeová Rafa. Eu sou o Deus que sara, o Deus que cura as feridas, o Deus que passa sobre as nossas feridas o bálsamo de Gileade. Você entende? O Deus que pode todas as coisas, inclusive nos curar. Curar na alma, mas também curar no físico. Jesus ressuscitou mortos, curou cegos, surdos, mudos, aleijados, libertou pessoas de várias doenças. E ainda hoje ele continua fazendo isso, porque ele é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém? Glória a Deus. Estamos conhecendo aí a natureza de Deus. Quem é Deus? Por meio dos nomes de Deus e seus significados, podemos fazer um quadro de quem é Deus. Você entende isto? Que maravilha. Vamos avançar agora para o nosso próximo slide. E você vai perceber uma ilustração muito bonita de duas pessoas simulando aquele momento em que Jesus, ele cura o cego. Então ele impôs as mãos ali sobre o cego e curou o cego, inclusive um cego de nascença. Então Jesus, ele é Jeová Rafa, ele foi, é e sempre será. Se ele nos cura, ele continua sendo Deus. Se ele não nos cura, ele continua sendo Deus. Porque ele faz tudo de acordo com o que lhe apraz, de acordo com a sua vontade. E muitas vezes ele nos ajuda muito mais quando não ouve as nossas orações do que quando as ouve. Você entende isto? Muito bem, Deus sabe o que faz. E é sempre bom agradecer, ainda que não entendamos os seus propósitos para as nossas vidas, pelo menos inicialmente. Amém? Glória a Deus. Vamos ao nosso próximo slide. Um outro nome aí composto, Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. E eu estava pesquisando o significado de bandeira. A bandeira, sobretudo na época do Antigo Testamento, na época de Jesus, tinha vários significados. Um deles é que a bandeira, por exemplo, fincada em determinado território, ela apontava para a conquista. A bandeira também apontava para a identidade. Enfim, a bandeira tinha muitos significados. E no Antigo Testamento percebemos que Deus era chamado de Jeová Nissi, ou Deus é a minha bandeira. Ou seja, Deus, ele é quem vai à minha frente, ele é o meu general. Êxodo 17, de 13 a 15, nos fala assim: assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memorial num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou Jeová Nissi. Amém? Deus é a minha bandeira. Ou seja, Deus é quem vai à frente e foi Ele quem conquistou os amalequitas por meio de nós. Que maravilha! Então, Deus, ele é Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. Ele é aquele que vai à nossa frente. É ele que desbarata os nossos inimigos, ou seja, as doenças, as tentações, os vícios, as filosofias humanas. É ele que vai à nossa frente destruindo os nossos inimigos. E esses inimigos aqui não são inimigos humanos, porque nós não devemos olhar para o próximo com ódio, mas devemos olhar com amor. Então, Deus, ele também é o quê? Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Vamos ao próximo slide agora? Vamos lá, vamos avançar? Então, olha aí a ilustração. Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira. Inclusive, eu li em algum lugar que as 12 tribos de Israel eram divididas em 4 grupos. E existiam 4 bandeiras. E uma bandeira tinha um boi, a outra bandeira eram 4 animais, se eu não me engano, e um dos animais era um leão. E
existiam 4 grupos de 4 tribos. E sempre tinha uma tribo que estava à frente dos 4 grupos. E nesse grupo de 4 tribos, a tribo que era líder era a tribo de Judá. E o desenho que estava na bandeira daquele grupo era um leão. Por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Fazendo alusão àquele leão desenhado na bandeira, no estandarte da tribo de Judá, que liderava um grupo de ela e mais 3 tribos. Você entende? Então Deus, a bandeira pressupõe isso, pressupõe identidade, pressupõe vitória. Então Deus, ele é a nossa vitória. Deus, ele é a nossa vitória. Ele é o leão da tribo de Judá que vai na nossa bandeira, vai à nossa frente em nome de Jesus. Bem, um outro nome aqui, queridos, outra expressão é Jeová Shalom. Jeová Shalom. O Senhor é paz. Shalom, a palavra shalom tem vários significados. Agora, um desses significados é paz. E aqui o texto de Juízes 6:24 nos diz assim: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e ele lhe chamou Jeová Shalom, ou seja, chamou o altar de Jeová Shalom, e ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiasritas. Ou seja, até o dia de hoje, ou seja, até o dia em que isso aqui foi escrito. Aquele altar ficou ali naquele local e chamado de Jeová Shalom, ou o Senhor é a nossa paz. Então, sempre que os israelitas eles tinham algum tipo de experiência com Deus, então eles automaticamente se referiam a ele com um nome que servia para apontar para mais uma característica de Deus. E aqui você está podendo fazer uma imagem de Deus aí na sua mente. Ele é Deus de todo-poderoso, ele é Deus de identidade, ele é Deus que cura, ele é Deus de paz. Ele é Deus de paz, mas é como certa feita um pastor amigo meu, ele falou que não é como aquela paz que é o intervalo entre 2 guerras, não. É aquela calmaria que sentimos dentro de nós, mesmo em meio às diversas guerras pelas quais atravessamos. O cristão ele vai passar por tentação, por provação, ele vai passar por dificuldades nessa vida, vai enfrentar batalhas terríveis. Mas mesmo no calor da batalha, há uma tranquilidade lá dentro, uma paz que só Jesus pode dar. E essa paz, dentre outras coisas, é promovida pela certeza de que temos, de que o nosso nome está escrito no livro da vida e que na ocasião do arrebatamento da igreja, nós subiremos para nos encontrar com o nosso Senhor nos ares. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente sabe quem é Deus por meio do que a Bíblia diz. Não é segundo revelações atuais, subjetivas, que as pessoas, Deus me deu nova revelação. Não, toda a revelação de Deus está na sua palavra. E nós sabemos quem é Ele por meio do estudo da sua palavra. Eu não sei porque algumas pessoas, inclusive alguns colegas pastores, demonizam a teologia. Algumas pessoas diminuem a teologia, diminuem os teólogos. E eles muitas vezes compram tantas bíblias e tantos livros que são fruto do trabalho desses teólogos. Porque todo mundo é teólogo no sentido não oficial. Todo mundo que tem um conceito sobre Deus é teólogo. Mas no sentido oficial ou profissional da palavra, vamos colocar assim, entre aspas, existem aquelas pessoas que estudam a Bíblia com mais profundidade e organizam esse conhecimento sistematicamente como estamos estudando aqui. E esses materiais que essas pessoas produzem são tantos materiais maravilhosos. Assim como existem teólogos que, por exemplo, não têm compromisso com Deus, existem também os ditos pastores que não têm. Eu não entendo porque que algumas pessoas demonizam a teologia e demonizam os teólogos. Essas pessoas devem procurar entender o que significa o vocábulo e a função desses homens de Deus que têm trabalhado para nos ensinar a palavra de forma adequada e não recheada de heresias advindas daqueles que não conhecem a palavra com profundidade e andam pegando os textos fora de contextos, fora dos seus contextos, sob os seus próprios pretextos. Isso é muito sério. Mas vamos lá. Jeová Shalom, você já viu? Vamos avançar agora para o nosso próximo slide? Olha aí, que slide belo, com esta pomba aí, representando o Deus da paz. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E pomba tem esse significado, aponta para a paz. E Deus, ele é o Deus de paz. Mesmo em meio às guerras, ele é o Deus de paz. Vamos avançar?
Vamos agora para o próximo slide. Outro nome composto junto com Jeová é Raá. Jeová Raá. Deus é Jeová Raá. Que significa o quê? O Senhor é o meu pastor. Lembra do Salmo 23, versículo 1? Que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E segundo alguns estudiosos, lá no hebraico está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Glória a Deus. Ele não proverá no futuro, ele já provê agora, nada me falta. Então, Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Lá nesse texto está assim: o Senhor é o meu pastor e Jeová Raá, nada me faltará. Amém? Ou seja, tem na verdade Jeová Raá e nada me faltará. Ou seja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Davi escreveu esse salmo, ele associa Deus à figura do pastor. Por quê? Porque ele, enquanto pastor, sabia da importância de um pastor para que as ovelhas sobrevivessem. As ovelhas dependiam dos pastores para comerem em pastos verdejantes, para se dessedentarem em águas cristalinas. Dependiam dos pastores para que fossem protegidas de ursos, de leões. Os pastores as defendiam com a sua funda, como Davi fizera muitas vezes, certamente. E ele associa Deus a um pastor amoroso e cuidadoso. Então Deus, ele é o nosso pastor. Ele é aquele que cuida de nós. Por isso que Cristo diz que ele é a porta. Talvez aí fazendo alusão ao fato de que os pastores, eles colocavam as suas ovelhas no aprisco, e o aprisco não tinha porta. Na verdade, o próprio pastor se deitava na entrada do aprisco e ele servia como uma porta humana. De maneira que se algum animal que passasse por sobre ele para poder devorar as ovelhas, ele acordaria, ou se algumas ovelhas se aproximassem querendo sair, ele acordaria. Então provavelmente Cristo fala isso: olha, eu sou a porta, porque ele é um pastor que nos guarda, que nos protege. Amém? Que maravilha! Como é bom entender a palavra de Deus com simplicidade, entendendo o texto, e aí a revelação nos salta aos olhos e entendemos o que de fato Deus quer falar conosco. Vamos ao nosso próximo slide? Vamos lá, olha aí que ilustração bela. Jeová Raá, o Senhor é o nosso pastor. Olha o cajado aí na mão. Você está vendo aí essa extremidade aí para cima, com esta curva aí, que servia para resgatar muitas vezes as ovelhinhas que caíam nos buracos. Então a sua vara e o seu cajado nos consolam. A vara servia muitas vezes para poder tanger uma ovelha, ou então até para poder fazê-la voltar para o caminho. Mas o interessante é que mesmo a vara que era utilizada para isso, até para corrigir a ovelhinha, e o cajado nos consolam, até quando Deus nos admoesta, até quando Ele nos puxa a orelha, Ele está de certa forma nos consolando. Que maravilha, não é? Vamos avançar? Vamos lá para o nosso próximo slide? Vamos ver aqui agora Jeová Tzidkenu. E eu creio que você está lembrando aí daquela música do pastor Kleber Lucas. Ele fez uma música muito bonita, que ele inclusive coloca ali alguns nomes de Deus, não é? Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai, e ele vai falando nomes de Deus. Que maravilha, é tão bom quando as composições têm realmente a Bíblia como base, quando a Bíblia é cantada. Muito bom. Então, Jeová Tzidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. E lá no profeta maior Jeremias, o profeta chorão, Jeremias 23:6, e a palavra nos diz assim: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este é o nome que será chamado, o Senhor Tzidkenu, ou seja, o Senhor justiça nossa. É Deus quem nos justifica, é Ele quem nos justifica. Ou seja, por meio de Jesus, o Senhor nos justificou. Nós não temos mérito algum para sermos salvos ou para morarmos na eternidade com o Pai. Mas Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E por causa dos méritos do Cristo, nós somos beneficiados. Os méritos de Jesus respingam sobre nós. E quando Deus olha para nós, Ele nos vê por meio do sangue do Cristo. E automaticamente nós somos justificados e admitidos na vida eterna, não por méritos próprios, mas por causa dos méritos de Jesus, que também nos beneficiaram e nos beneficiam e sempre nos beneficiarão. Amém, amados? Muito bem, vamos avançar um pouco mais? Então olha aí a ilustração bonita, Jeová Tzidkenu. E aí nós temos aí os livros ali atrás,
a balança e o martelo do juiz, que pressupõe justiça. Justiça, por meio do que está escrito no livro da vida, ou seja, os nomes daqueles que serão salvos, e por meio de outros livros, onde estão as biografias de cada um de nós, Deus, ele irá o quê? Pesar aquilo que fizemos aqui na terra, e com seu martelo, Jesus, que deixará de ser advogado e será juiz, ele com seu martelo vai absorver ou condenar. E aqueles que ouviram a palavra do Cristo e se converteram a ela, passaram a submeter-se a essa palavra espontaneamente e por gratidão, essas pessoas serão admitidas na vida eterna depois da inauguração do estado eterno. Amém, amados? Que bênção, que maravilha. Vamos avançar? Vamos avançar mais um slide. Jeová Jirê, ou Jeová Jiré, como alguns chamam, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Nós somos pastor de uma igreja pequena, a Igreja Batista Aba, numericamente falando, ainda é pequena. E aconteceu, eu vou compartilhar com vocês aqui um testemunho, eu e minha esposa fomos pegar um dízimo na mão de algumas pessoas que sempre estão assim nos abençoando com o seu dízimo. Essas pessoas, inclusive, nem congregam conosco, mas elas disseram para nós, olha pastor, o Senhor tocou em nosso coração para abençoar o seu ministério e nós queremos abençoar o Senhor. Enfim, eu e minha esposa fomos lá e essa pessoa nos deu dízimo, um dízimo até significativo, importante para a nossa realidade material lá na comunidade. E esse dízimo que estava enrolado no papel se perdeu. Inicialmente eu fiquei assim um tanto quanto preocupado, mas depois eu lembrei que Deus é Jeová Jirê, ou seja, é o Deus de provisão. E aí tranquilizei meu coração. O interessante é que depois de alguns dias, uma irmã liga para nós, uma irmã que congregou conosco, mas hoje está em outra igreja. Ela falou, pastor, o senhor lembra, há muito tempo ela tinha me dito, o senhor lembra que quando eu falei para Deus que quando eu conseguisse um emprego, que eu daria o meu salário para a casa de oração, para a igreja? Eu falei, lembro. E ela falou, tudo bem, estou trabalhando, já recebi o meu salário, e como eu estou congregando em outra igreja, mas a igreja Aba é a igreja do meu coração, eu quero agora compartilhar. Metade vai ser para outra igreja, metade vai ser para a Igreja Batista Aba. E juntamente com as entradas daquele mês, que foram um pouco melhores, graças a Deus, o dinheiro que perdemos foi compensado. Você entende isso? Deus é Jeová Jirê. Ele é Deus de provisão. Mas se Ele quiser também permitir que passemos por determinados apertos, tá? Ainda que achemos que Ele virou as costas para nós, Ele sabe o que está fazendo. Porque até mesmo quando Ele não prover materialmente, Ele está querendo prover em outra área. Prover um pouco mais de humildade, porque muitas vezes nos falta a humildade, mas está sobrando vaidade, arrogância, prepotência. Você entende isso? Muito bem. Então, Gênesis 22:14 nos diz assim, pelo que chamou Abraão àquele lugar Jeová Jirê, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Porque Abraão, ele foi ao monte Moriá para poder sacrificar o seu único filho Isaque, o seu único filho com Sara. E no fundo ele sabia que Deus não era Deus de sacrificar seres humanos. E na hora que ele pegou o cutelo, que ele iria realmente passar na horta de Isaque, o Senhor se manifestou e falou, epa, não faça isso, já vi que você é um homem de fé, você será conhecido como pai da fé. Olha ali o carneiro para substituir o menino. E aí Deus proveu. No lugar do garoto, o carneiro foi sacrificado e o sacrifício agradou a Deus. E aqui na tipologia, nós sabemos que a garoto representa a humanidade, que deveria ser morta pelos seus pecados. E aquele animal representa Jesus, que morreu no nosso lugar para que pudéssemos ser preservados e salvos por meio do seu sangue que nos comprou. Amém? Que bênção! Como é bom entender a palavra de Deus com simplicidade. Deus vai falando e nós vamos entendendo e nossa alma, nosso espírito se alimentam. Amém? Muito bem. Vamos ao nosso próximo slide? Olha aí a ilustração, que ilustração linda. Abraão e seu filho Isaque. Rapaz, já pensou? Já pensou que situação Abraão estava vivendo? Já pensou sair de casa com o filho? Por mais que ele soubesse que Deus não sacrificava seres humanos, mas será que na cabeça dele não se passou alguma bobagem em algum momento? E o mais interessante é quando ele chega no sopé do monte, ele fala para os seus escravos, para os seus servos, né? Nos aguardem aqui porque nós voltaremos. Ele fala no plural.
No fundo, ele tinha certeza que ainda que Deus permitisse que ele matasse o seu filho, esse mesmo Deus seria Deus para ressuscitá-lo, para que ele voltasse à vida, porque Deus prometeu que ele teria uma geração, uma prole numerosa, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E aí eu me lembro daquela música muito bonita, como músico, sempre as músicas me vêm à memória, e eu me lembro daquela música bonita, acho que é o Trazendo a Arca, que eles falam assim: quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração tremeu. E lado a lado, em silêncio os dois choravam, ao verem chegando o lugar da decisão. Que coisa linda, né? Que toca o coração, como escolher entre a fé e a razão. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é difícil encarar e a alma quer fugir, é preciso ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Que maravilha, dá vontade de chorar, porque a gente sente a presença de Deus. E eu tenho certeza que você está sentindo a presença de Deus aí. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos aqui ao próximo slide. Vamos ao próximo slide? Um outro nome composto com Jeová é chamar. Deus é Jeová chamar. O Senhor está aqui. Ezequiel 48:35 diz: 18.000 côvados terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será Jeová chamar. Ou seja, Deus está aqui. Como Kleber Lucas canta, chamar, Deus presente sempre está. Amém? Ele está sempre presente. Deus está sempre conosco. Quantas vezes você passou por alguns lugares em que algumas pessoas maravilhosas, mas que infelizmente se entregaram à vida de marginalidade, estavam à espreita, à sua espreita para lhe assaltar. Mas Deus fez com que eles abriu os olhos espirituais daqueles meliantes e eles puderam vir seres espirituais, anjos ao seu redor. E eles perceberam que você estava em número maior, mas na verdade eram anjos. E aí o que é que acontece? Eles recuaram e você passou em paz. E muitas vezes chegamos de noite e nem nos ajoelhamos para agradecer pelo dia que Deus nos deu. Não é verdade? A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Amém, amados? Glória a Deus. Então, Deus é Jeová chamar. Ele está presente. Ainda que não percebamos com os nossos olhos biológicos, mas Ele está ao nosso redor. Eu me lembro de Elias, se eu não me engano foi Elias, que estava cercado por um exército inimigo, mas ele estava tranquilo. Mas o moço dele perguntou, não sei se foi Eliseu, ou se foi com Eliseu que tinha um outro moço, acho que foi Eliseu, né? Creio que foi Eliseu que estava com o moço dele, e o moço nervoso. Deus falou assim, eu estou parafraseando aqui na verdade a passagem. E Eliseu, tranquilo, falou assim, Senhor, abra os olhos do meu servo para que ele possa ficar tranquilo como estou. E quando Deus abriu os olhos espirituais daquele servo, ele pôde contemplar os exércitos do Senhor, muito mais numerosos ao redor daquele exército humano que estava tentando aturdir o profeta. Então Deus, ele sempre está conosco. E com Deus sempre somos a maioria. Amém? Glória a Deus. Vamos ao nosso próximo slide, amados. Vamos lá que o tempo é pequeno. Olha aí, que ilustração linda e maravilhosa. Jeová chamar. Ainda que não percebamos no corre-corre do dia a dia, Jesus está conosco. Não é? Jesus está conosco. E eu me lembro da música de Armando Filho, o corre-corre dessa vida. Não é? O corre-corre dessa vida, quanta ansiedade traz. Muitas vezes estamos nesse corre-corre. E Jesus, ele está conosco, ele está presente. Vamos lá. Ainda falando sobre a natureza de Deus e o conceito bíblico por meio dos nomes, vamos aí para a letra C. El é um outro vocábulo também que é aplicado para Deus. El significa Deus e é usado em certas combinações. Você vai perceber que alguns nomes têm essa partícula El. E assim vamos avançar
para vermos aqui no próximo slide o que é que Deus tem a compartilhar conosco. E aí, El pode vir acompanhada de Elion. El Elion, o Deus Altíssimo, o Deus que é exaltado sobre tudo que se chama Deus ou deuses. Gênesis 14, de 18 a 20 diz: Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão se encontra com Melquisedeque, que era rei de Salém. Salém era, na verdade, o que conhecemos como Jerusalém. Jerusalém já teve pelo menos 2 outros nomes. Salém, como está aqui, e Jebus, época em que os jebuseus moravam lá e que o rei Davi toma Jebus dos jebuseus e transforma em Jerusalém, em Jerusalém, a capital de Israel, a capital religiosa de Israel hoje, uma vez que a capital política é Tel Aviv. Então, nós percebemos aqui que Deus é El Elyon, ele é o Altíssimo. E quando Melquisedeque fala para Abraão, né? Olha, o seu Deus entregou os teus inimigos em tuas mãos. Isso significa dizer que quando um povo tomava um outro povo e vencia um outro povo, na verdade o Deus do povo vencedor estava derrotando o Deus do povo vencido. E Deus deu muitas vitórias a Abraão, porque não há Deus maior do que Deus. Até mesmo lá no Egito, diante das 10 pragas, cada uma daquelas pragas ali foi Deus afrontando um dos ditos deuses do Egito que não reagiram, porque só o Senhor, El Elyon, é Deus. Amém? Oh, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ao próximo slide, amados? Vamos lá. Letra C, El, Deus ainda. El Shaddai. Olha a junção do El com outra palavra aí. El Shaddai. O Deus que é suficiente para as necessidades do seu povo. Êxodo 6:3. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui conhecido. Deus é o Deus suficiente. Ah, pastor, mas eu estou passando momentos desconfortáveis na vida. Deus permite esses momentos. Muitas vezes nós queremos poder, Deus, mas é poder para falar em línguas, poder para poder expulsar demônios, poder para poder curar enfermos em nome de Jesus, mas Deus também dá poder para suportarmos sofrimento. E se Ele nos dá poder para suportar sofrimento, é porque os sofrimentos farão parte do nosso percurso, na nossa caminhada. Mas mesmo em meio aos sofrimentos, Deus nos dará poder e nos será suficiente. Porque dificuldade não mata ninguém. Pelo contrário, nos deixa mais fortes. Amém? Glória a Deus. Vamos ao próximo slide, amados. O tempo já está bem exíguo. E eu preciso adiantar. El Olam, o eterno Deus. Gênesis 21:33. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Deus, ele é eterno. Deus, ele é eterno. Ele é como essa aliança bem torneada aqui que está no meu dedo anular esquerdo. Se você pegar a sua aliança aí também e der uma olhadinha, você não vai perceber nem o início nem o fim dela. Assim é Deus, não teve início e não terá fim. Ele é eterno. E Ele nos fez para sermos eternos. O pecado é que embargou os seus planos provisoriamente. Mas Jesus reimplantará o seu reino definitivamente. E aqueles que se submeterem à sua vontade viverão eternamente. Mas aqueles que não quiseram submeter à vontade de Deus, que não quiseram renunciar ao pecado dessa vida, que não quiseram se autocontrariar diante das tentações, essas pessoas infelizmente irão para o tormento eterno longe de Deus. A Bíblia, infelizmente ou felizmente, fala mais em inferno do que em céu no Novo Testamento. Mas vamos ao próximo slide. De Adonai. Significa literalmente Senhor ou Mestre. E dá a ideia de governo e domínio. Êxodo 23:17 diz: por causa do que Deus é e do que tem feito, Ele exige o serviço e a lealdade do seu povo. Este nome no Novo Testamento aplica-se ao Cristo glorificado. Êxodo 23:17 diz: 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Adonai, do Senhor, do Mestre. Por isso que Cristo fala, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, Mateus capítulo 7, no Sermão da Montanha, que nós pregamos aqui. Mas o Senhor vai falar, nunca vos conheci. Porque para chamar Jesus de Senhor,
devemos de fato permitir que ele seja o nosso mestre. Precisamos de fato estar nos submetendo ao governo dele. Nós nos submetemos a muitos governos aqui nesta vida, mas dois principais governos são o governo de Deus e o governo dos homens. E quando o governo dos homens vai de encontro ao governo de Deus, importa agradar a Deus do que aos homens. E Adonai significa isso, Senhor, mestre, da ideia de governo e domínio. Então muitos falam assim, Senhor, Senhor, eu não fiz tantas coisas para ti. Aí Jesus vai falar, tudo bem, você só me chamava de Senhor, mas você não permitia que eu lhe governasse e nem eu tinha domínio sobre você. Você fazia o que queria. E muitas vezes quando praticava as obras para salvar pessoas, enfim, você fazia isso para autoprojeção. Você fazia isso para poder se autoprojetar, não era para a glória do meu nome. Você entende isso? Vamos lá para o próximo slide. Olha aí esta foto bonita, onde percebemos Jesus como Adonai, aquele que domina, aquele que é mestre, o Senhor Todo-Poderoso, Jesus, o Senhor Todo-Poderoso. Que maravilha! Vamos adiantar? Letra E, outra palavra que é dada a Deus no Antigo Testamento é Pai. Pai. Inclusive a palavra Pai no Novo Testamento é Abba. Por isso que o nome da nossa igreja é a Igreja Batista Abba. Abba significa paizinho, pressupõe intimidade. E aqui diz, Pai, emprega-se tanto no Antigo como no Novo Testamento. O significado mais amplo do nome descreve a Deus como sendo a fonte de todas as coisas e criador do homem. Atos 17, 28, o Dr. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Todavia, esta relação não garante a salvação. Somente eles que foram vivificados e receberam nova vida pelo Espírito são seus filhos e no sentido íntimo da salvação. João 1, 12 e 13. Que diz, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então Deus, ele é Pai. Ele é Pai. Ele é Pai. Mas infelizmente nem todos se comportam como filho. Porque o verdadeiro filho se submete ao seu pai. Por isso que Deus é Pai, mas nem todos são filhos. Agora, como é que uma pessoa pode se tornar filha de Deus quando ela entrega a sua vida a Jesus e começa a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, expressa na sua palavra, por meio dos ensinamentos de Jesus também. Amém? Vamos avançar? Olha aí que bonita essa ilustração. Não é? Jesus, Deus, ele é Pai. Ele é Pai e nós somos crianças. Já chegamos ao final do nosso estudo e o próximo estudo vai ser, ponto 2, crenças errôneas. Vamos ver o agnosticismo, o politeísmo, o panteísmo, o materialismo e o deísmo. Pastor, que tanto ismo é esse? Você vai entender isso aí na próxima ocasião e, querendo Deus, estaremos juntos aqui para compartilharmos isso e você vai compreender mais profundamente o que é teologia. O que é realmente conhecer Deus por meio de um estudo profundo e organizado da sua palavra, a fim de que a nossa espiritualidade seja baseada exclusivamente naquilo que a Bíblia diz. Com a palavra de Deus não podemos usar de subtração ou adição, é o que ela diz de fato. E para isso precisamos nos debruçar e estudar profundamente para não dizermos palavras frívolas. Porque a Bíblia diz que aqueles que disserem palavras frívolas prestarão contas no dia do juízo. E nós que somos pastores, nós temos um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade de sermos oráculos de Deus sobre a face da terra. Tá bom? E sempre o que falarmos, devemos falar subalternos à palavra de Deus. Vamos orar nesta hora? Vamos orar comigo nesta hora em nome de Jesus? Oremos. Deus amado, muito obrigado porque estamos estudando a palavra, por meio desta matéria, a teologia sistemática ou as doutrinas da Bíblia. E muito obrigado porque estamos estudando agora a teontologia, a doutrina de Deus, a tua doutrina, o conhecimento do Senhor segundo a tua palavra. E hoje conhecemos um pouco mais da tua natureza, quem é o Senhor, por meio dos teus nomes, que o Senhor mesmo permitiu que fossem registrados para que conhecêssemos melhor ao Senhor, a partir da tua autorrevelação. Deus amado, ajuda que cada pessoa que tem acesso a este programa, essa pessoa possa estar entendendo a palavra, entendendo que o Senhor é amor. E o Senhor é fiel, ainda que sejamos infiéis. Porque o Senhor não nos trata conforme o nosso merecimento. O Senhor não nos trata como tratamos o outro. Porque o Senhor não tem amor. O Senhor é amor. Muito obrigado, meu Pai, por esse amor fantástico, indizível.
Muito obrigado, eu te agradeço por tudo. E por meio desse programa Salva, Cura e Liberta, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Estou indo, mas na esperança de que Deus nos permita nos encontrarmos novamente na próxima ocasião, tá bom? Estou indo, mas lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau.